Bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Ai, que bom, né? É maravilhoso a gente poder estar se encontrando todo domingo pela manhã, principalmente quando nós vamos falar e aprender um pouco mais do nosso Deus e poder estar compartilhando também, né? Tudo aquilo que o Senhor tem ensinado para nós. E eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Que Deus possa estar abençoando a sua vida neste tempo. Que Deus possa estar suprindo as tuas necessidades também. E eu tenho uma novidade. A partir do próximo domingo, nós voltaremos às nossas aulas presenciais. Então, nós vamos estar informando tudo pelas redes sociais, pelos nossos grupos, né? Mas provavelmente a partir do próximo domingo, dia 18, estaremos voltando a nossa aula na igreja, lá na Vila Americana, lá no Sítio Cercado, a partir das 9h30. E você é nosso convidado. Vai ser muito bom poder estarmos juntos novamente, né? Estudando e compartilhando também aquilo que o Senhor tem nos ensinado na nossa caminhada. Mas vamos estar falando com Deus neste momento, antes de estarmos estudando o terceiro mandamento, mas é a quarta lição da nossa revista desse trimestre. Pai querido, Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, por este tempo em que vamos estar aqui, Senhor, estudando, Senhor, lendo, relembrando as maravilhas que o Senhor nos deixou na tua palavra. Ó Deus, como tu és maravilhoso, como tu és bondoso, como tu és um paizão mesmo. Aquele que criou e aquele também que se preocupou e continua se preocupando conosco, que nos deixou a tua palavra, os teus ensinos, onde podemos estar crescendo e também, Senhor, passando para outras pessoas, que é muito importante, Senhor. Aquilo que o Senhor fez por mim, aquilo que o Senhor transformou na minha vida, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. A minha missão é estar passando para frente, estar anunciando a tua palavra, anunciando o teu amor, Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, por cada um que está aqui conosco, cada família, que seja um tempo gostoso, um tempo de paz, um tempo de aprendizado, Senhor, um tempo de buscar, Senhor, mais e mais conhecimento, mas principalmente, Senhor, deixar ser moldado por Ti e estarmos nos melhorando dia após dia, Senhor, buscando a santificação. Muito obrigada, ó Deus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. E hoje a nossa lição, o nome que está sobre todo o nome. Nós vamos estar vendo o terceiro mandamento da palavra de Deus, que está lá em Êxodo 20. Abra sua Bíblia, nós já vamos estar lendo. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão. Quantas vezes por dia eu falo o nome de Deus? O que é nome para você? Ederli é o meu nome. Ah, eu tenho certeza que se alguém chegar para você na rua e falar assim, ou na igreja, você conhece a Ederli? Você vai dizer, eu conheço. Mas o que vem envolvido com isso? Com esse Ederli? Eu vou usar o meu nome, vou citar o meu nome.
Ah, puxa vida, quem me conhece da igreja vai falar assim, ah, Iderli trabalha lá na igreja, ela, ela canta, ela dá aula, ela participa lá da célula com a gente, no culto. E daí você vai dizer se gosta ou não de mim, às vezes colocar alguma característica minha, né, do meu jeito de ser, e, e é mais ou menos isso. A gente não consegue separar o nome da pessoa, não é verdade? Lembre do nome de alguém, alguma pessoa, qualquer pessoa que você conheça, ou mesmo Moisés, Moisés lá da Bíblia, o Moisés que escreveu que Deus passou para ele os 10 mandamentos. O que a gente vai lembrar dele? Puxa, ele foi criado pela rainha. Deus salvou ele. Ele ficou, deixa eu ver que eu lembro, que ele ficou 40 anos no deserto, ele sendo preparado. Depois Deus o chamou para libertar o povo do Egito. A gente lembra de tudo isso, né? A passagem do Mar Vermelho. Ele não tinha nada, quando Deus o chamou, ele gaguejou, eu não posso, ai meu Deus, eu não sei falar, eu tenho dificuldade, né? Não foi isso que aconteceu com ele? E a gente vai lembrando dessas coisas. E na nossa vida também, nós lembramos, quando a gente fala o nome de alguém, a pessoa, o nome dela tá junto com a pessoa, não tem como separar. Faz parte da nossa vida, né? E é interessante que hoje nós vamos estar estudando sobre um nome, o nome de Deus. E o que a gente lembra de Deus? Quando a gente fala Deus, Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Quantas vezes nós usamos o nome de Deus no nosso dia? Não vou falar nossa vida, no nosso dia. Será que a gente tem usado de maneira correta? É interessante, a revista, não sei quantos tem aqui, mas o pastor que escreveu, olha só, ele começa contando aqui que ele foi fazer uma visita para uma irmã, né, que estava reclamando que tinha um buraco na frente da casa dela, ela estava muito incomodada, e enquanto ela falava aquilo, ela usou a seguinte expressão: só Jesus na causa, pastor. Você nunca usou isso? Eu já usei. Quando eu comecei a estudar isso aqui, eu comecei a lembrar de expressões que nós usamos no dia a dia. Será que está certo isso? Será que eu tenho usado de maneira correta o nome de Deus? Será que eu tenho me expressado de maneira correta? Olha só, aí ele falou de um outro episódio que realmente eu já vi isso. Eu posso contar coisas que eu já vi na minha vida. Jogo de futebol. Muitas vezes, principalmente época da Copa, alguns jogos, se não muitos, eu estava trabalhando e eu assistia junto com os meus colegas de trabalho. Raramente eu assisti em casa, não sei quando era jogo assim, finalzinho do horário, alguma coisa que eles dispensavam, mas geralmente eu estava com os colegas de trabalho. As empresas já separam um salão e tudo. E o que acontecia quando era o jogo do Brasil? Quando o Brasil ia fazer marcar um pênalti, ou quando o adversário ia marcar uma falta, alguma coisa, o que a gente fazia? Muitos, falavam: ai meu Deus, Senhor, segura, não, segura, tira essa bola daí, Jesus. E vocês já viram isso aqui, ó? Muitas vezes eu achava muito esquisito as pessoas fazerem isso.
né? Fazer figa, né? Isso aqui são coisas que não fazem parte do nosso mundo. Nós aprendemos que nós devemos depender somente de Deus. E realmente, se você começar a ver, lembrar, você vai ver muitas situações na nossa vida e que nós precisamos corrigir. Nós precisamos deixar de fazer e nos policiar. Eu achei muito legal uma expressão que um pastor usou. Ele falou assim, com relação a Deus: não ponha o meu nome naquilo que eu não autorizei. Será que nós não temos colocado o nome de Deus na nossa vida e temos usado de maneira errada? Você lembra lá quando Jesus chamou a atenção dos fariseus? Porque eles usavam de maneira errada, eles não usavam de maneira correta. Tudo que eles faziam eram pensando no seu próprio benefício, no seu status. E Jesus repreendeu eles. E Jesus, quando deixou aquele modelo de oração, né? Quando ele começa falando lá em Mateus, se eu não me engano, Mateus 6:9, fala assim: santificado seja o teu nome. Olha só, cuidado, nós precisamos realmente cuidar e ter atenção com o nome de Jesus, com a maneira como nós, não que tudo esteja errado, não. Nós usamos expressões que realmente nós estamos dizendo que Deus esteja abençoando você, Deus esteja cuidando de você. No dia a dia nós usamos muitas vezes, né? Meu Deus, sê comigo, cuida de mim, Senhor, me protege. Realmente, o que Deus nos condena é que a gente use de maneira banal, de maneira errada, o seu nome. Reverência ao nome de Deus. A nossa aula de hoje fala sobre isso. Não usar o nome de Deus em vão. Não jurar em nome de Deus. Você lembra disso? Talvez alguns aqui lembrem do tempo que se usava muito essa expressão de eu juro pelo nome da minha mãe, eu juro pelo nome de fulano de tal, né? E também a expressão que eles usam quando a pessoa vai, no passado, eu não sei se hoje ainda acontece isso, né, nos tribunais, mas a pessoa punha a mão em cima da Bíblia e colocava, né? O que ela dizia? Jura em nome de Deus falar a verdade, nada mais do que a verdade. Será que hoje, se alguém falar isso para você, mas eu juro em nome da minha mãezinha, você vai acreditar? O mundo mudou tanto, infelizmente. E muitas vezes nós temos usado, algumas pessoas ainda usam essa expressão, juro em nome de Deus. Eu lembro desde pequenininha, meu pai sempre falava, sempre ensinando, nunca jure no nome de Deus, filha, nunca jure. A palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Ele sempre falava isso, sim, sim, não, não. E eu gravei isso na minha mente. Mais tarde eu fui estudando e aprendendo o que a palavra de Deus fala sobre isso, como deve ser o nosso dia a dia, como nós devemos nos comportar dentro de casa, fora de casa, no trabalho, em qualquer lugar. E é interessante que aqui eu coloquei ali, reverência ao nome de Deus, santo, santo, santo. Mas Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo. E Moisés teve o privilégio de, junto com Deus, as primeiras tábuas foi Deus que escreveu com o seu próprio dedo.
e depois nós já sabemos o que aconteceu, né? Você lembra lá? Quando Moisés estava descendo o monte, o povo estava idolatrando uma imagem. Olha, domingo passado nós estudamos sobre idolatria. Uma imagem de um Deus que era um Deus egípcio. E o que aconteceu? Moisés ficou tão irado que ele quebrou as tábuas. E depois ele voltou novamente a falar com Deus e Deus mandou ele escrever. E é interessante que logo quando Deus chamou Moisés escutou tudo aquilo que Deus tinha falado para ele, mandando ele ir até o povo e falar com o rei sobre libertar o povo. Mas Moisés ficou preocupado e daí ele fez uma pergunta para Deus. Olha só, está lá em Êxodo 3:13. Quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Aí Deus respondeu, eu sou o que sou. É interessante. Por que Moisés perguntou aquilo? Por que Moisés perguntou o nome de Deus para Deus? Porque naquela época também existia, né, os deuses egípcios que o povo judeu já estava acostumado a ouvir falar deles e ver tudo que eles faziam, né? Achava que faziam, né? E então o povo associava deuses com nomes. Olha só. Tá vendo como é importante o nome? E aqui também. Moisés pergunta o nome de Deus. E nós vemos a importância do nome. E eu tenho um texto aqui que quando eu estava preparando, que está lá em Apocalipse, as cartas às igrejas. Vamos ver como os anjos, como é que eles reverenciavam o nome de Deus? Como é que eles falavam o nome de Deus? Está lá em Apocalipse 4:8. Olha só. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. É interessante que eles não falam uma vez só santo, mas eles falam com intensidade, santo, santo, santo. Como que nós temos falado o nome de Deus? Como que nós temos reverenciado este nome? Será que nós temos dado devido valor ao nome de Deus nos dias de hoje? Nós sabemos que muitas pessoas associam, né, esse mandamento à cultura, e está correto também falar com relação a religiões, né? Nós temos, você não pode usar o nome de Deus, associar a ídolos, a imagens, a trabalhos de feitiçaria, a umbanda, macumba e outras coisas mais que não tem nada a ver com o nome de Deus, mas é mais profundo do que isso. Olha que interessante. É costume judaico não pronunciar o nome Yahvé. Costume que nem sempre existia. Lá no passado, o uso Yahvé, né, era habitual no tempo da Bíblia hebraica, lá antigamente. Mas depois, quando veio a época do Talmud, né, já estava proibido pronunciar o nome de Deus. Alguns, olha só o que os judeus pensavam. Alguns pensavam que pronunciar de qualquer maneira o nome de Deus era violação do mandamento de não tomá-lo em vão, em vez de entender o mandamento em relação aos juramentos. Então, o que acontecia?
eles, em vez de usarem a palavra Yahvé, eles usavam Adonai, Senhor. Então, muitas vezes, talvez você veja na sua Bíblia grifado a palavra Senhor. Na realidade, é Deus. O respeito que o povo tinha, nós vemos, né, nas histórias que eles chegavam a trocar pena, trocavam a caneta na hora de escrever. Alguns diziam que as canetas eram até de ouro. O respeito que eles tinham quando escreviam o nome de Deus. E nós podemos usar o nome de Deus hoje? Nós temos autoridade para usar? Nós podemos? Deus nos deixou? Com certeza. Jesus nos deu essa autoridade. Jesus disse que nós poderíamos usar o nome de Deus. Nós poderíamos usá-lo para proclamar o Evangelho às pessoas. Nós poderíamos usar ele para anunciar as boas novas. O batismo, quando nós batizamos, né? O que o pastor fala? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito, em nome de Deus. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade para expulsar os demônios. Deus nos deu essa autoridade usando o nome dele. Mas nós não podemos usar de maneira incorreta. A palavra de Deus fala sobre juramento. Nós até podemos jurar. Lá em Deuteronômio fala sobre isso. Mas não jure aquilo que você não pode cumprir. Então, é melhor não jurar. Porque a própria palavra de Deus, ali nesse mandamento, o que Deus fala? Porque o Senhor não terá como inocente o que tomar o seu nome em vão. A palavra de Deus não fala qual vai ser esse castigo que nós vamos receber. Então é melhor a gente não esperar para ver. É melhor não errar. E continuando aqui, né? A importância do nome. Quando um filho nasce, que alegria, né? E bem antes dele nascer, já começa, né, as consultas, pesquisas de nome, e o papai quer um nome, a mamãe quer outro nome, e os avós e tios, e a família, amigos, e é um momento muito gostoso. Mas por quê? Porque você já vai começando a dar identidade, características para o seu filho, para esse ser que está vindo ao mundo, né? E é muito importante a certidão de nascimento. Às vezes nós vemos pessoas, né, que não têm o nome do seu pai na certidão. E eles saem à procura. Quando cresce, geralmente, acho que comigo aconteceria a mesma coisa, a curiosidade, e também para ter o nome do meu pai, aquele sobrenome ali na minha certidão. É muito importante isso. E a nossa lição também fala da certidão do cartório celestial. Esse é o mais precioso, ter o nosso nome escrito no livro da vida. Ter o nosso nome, o novo nome. Lá em Apocalipse fala de novo, né? Lá com relação às igrejas, eu não sei se eu vou achar aqui, que fala da... Será que é a igreja de... isso mesmo, a igreja de Pérgamo, achei aqui. Em Apocalipse 2:17 fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, no qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Glória! Nós vamos receber um nome santo, dado por Deus para nós. Por isso, meus amados, nós devemos valorizar e reverenciar o nome de Deus.
Se eu cuido do meu nome, quanto mais o nome de Deus. Nós devemos referenciar Jesus por tudo que ele fez por nós. É interessante que está na revista aqui, eu vou até ler esse parágrafo, né? Por todo esse sacrifício e pela maravilhosa graça da conquista de ter Deus como Pai em nossas vidas, é que existe o terceiro mandamento. A obra custou o sangue precioso de Jesus. A graça não é barata. Não a compramos com dinheiro, mas pagamos um alto preço e demonstrar que a graça de Deus nos alcançou. Tal demonstração se dá pelo fato de não utilizar o nome de Deus em vão. Como é importante. Nós não gostamos que ninguém envolva o nosso nome com qualquer coisa que é contrário àquilo que você acredita, e mesmo quando você não fez. Eu fico louca quando colocam meu nome envolvido em alguma situação que eu não estava vendo. Ah, mas a Iderli estava ali, ela escutou, e eu não estava. Eu fico muito triste, eu fico brava, porque a gente não gosta de ver o nosso nome envolvido em coisas que nós não cremos, que nós não confiamos. E isso, se para mim é fundamental, quanto mais para o nosso Deus. E ele tem, aquele que tem cuidado e olhado por nós. Então é muito importante, você que está nos ouvindo, como é que você tem usado o nome de Deus? Como que você tem valorizado e dado valor ao nome de Deus na sua vida? Porque esse nome é santo, esse nome é poderoso, esse nome representa alguém que domina sobre tudo. Esse nome representa alguém que é divino, que é infinito em poder, que tem um caráter santo, puro. Como nós temos usado o nome de Deus nos nossos dias. Eu peguei um tempo ainda, quando era criança, da famosa cadernetinha. Puxa vida, não tenho aqui, né? Mas é uma cadernetinha, né? Um caderninho pequeno, assim, que você anotava a tua compra quando você ia no mercado, ia na padaria. Eu lembro quando era criança, eu acho que nós estávamos em Cianorte, Vaiporã, eu não lembro, quando meu pai era pastor, e eu saía toda faceira com a mãe, né, meus irmãos, a gente saía todo feliz pela rua para comprar as coisas, e a minha mãe fazia as compras e lá o dono da loja, lá o funcionário, anotava na cadernetinha, e no final do mês, quando o pai recebia, o pai ia lá e pagava. Nossa! E hoje em dia, gente, será que ainda existe isso? Será que dá para fazer hoje isso? Porque a tecnologia veio, avançou, e hoje nós vemos em muitos, principalmente em bairro, né? Às vezes você vê em alguns mercados aquela plaquetinha escrita assim: não aceita fiado. Por que será que ele não aceita fiado? Provavelmente ele deve ter recebido algum cano, né? Alguém não deve ter honrado o nome dele. Né? Nós temos hoje o CEPROC, o Serasa, né? Das pessoas que não conseguem honrar seus compromissos. Alguns porque realmente aconteceu algo inesperado na sua vida, mas que, como ele é filho de Deus e Deus já mudou seu coração, quando ele voltar a trabalhar, que ele estiver numa situação boa, ele vai voltar lá atrás e vai liquidar essas dívidas. Mas nós temos pessoas também que não se preocupam com isso. Ela não está preocupada se
se para quem ela deve vai fazer falta, se aquele dinheiro que a pessoa receberia é o salário de um funcionário que ele vai ter dificuldade de honrar no final do mês. Então, olha só como envolve, quantas coisas tem a ver com o nosso nome. E a gente se preocupa às vezes tanto com o nome. Eu quando eu era adolescente, né? Eu lembro do meu pai falando assim, o pai falava assim: filha, é muito importante, o que nós temos de mais precioso, ele falava aqui nesse mundo aqui, é o nosso nome. E realmente ele está associado com o meu caráter, com a minha maneira de ser, aquilo que eu sou, aquilo que as pessoas veem em mim. Olha o poder do nome da pessoa, porque ele está associado com a tua vida, com aquilo que você faz, com aquilo que você é. Agora, se eu respeito o meu nome e o nome de Deus, e o nome de Deus, se eu honro o meu nome, nossa, como é bom você chegar num lugar para fazer uma compra, você vai comprar um imóvel, você chega no banco, o banco te libera aquele empréstimo, financiamento, como é bom, porque você tem boas referências. E você fica feliz com isso. E Deus? Nós devemos cuidar também do nome de Deus. Não devemos usar o nome de Deus em vão. Nós devemos... eu achei interessante que, às vezes, nós vamos na igreja, nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, nós oramos, nós cantamos, adoramos, mas é só da boca para fora. Muitas vezes nós nem estamos prestando atenção naquilo que eu estou falando. Não está vindo de dentro do meu coração. E isso também é tomar o nome de Deus em vão. Você sabia disso? Porque eu estou soltando palavras, mas na realidade aquilo não está vindo aqui de dentro com emoção, com sentimento, declarando que realmente Deus me ama, Deus fez diferença na minha vida. Olha, às vezes a gente dá uma desligada, né? Então preste atenção, se você anda se desligando quando você está adorando a Deus. Outra coisa, nós devemos respeitar também. Respeitar as outras religiões, as outras denominações, né? Às vezes nós pensamos, né? Tal igreja, outra, e achamos que a nossa é melhor. E usamos o nome de Deus em vão, porque Deus diz isso. Onde que Deus diz que a batista, a presbiteriana, ou até mesmo a universal é melhor do que a outra? Não, a palavra de Deus não fala isso. Nós estamos colocando palavras na boca de Deus e Deus não nos autorizou para isso. Então, é muito interessante. E você lembra de um episódio na palavra de Deus que está lá em Atos 19:13, onde, quer ver, deixa eu ver, que eles usaram, os rapazes se empolgaram porque viram que Paulo curava todo mundo, né? Falei, poxa vida, nós vamos usar também o nome de Deus aqui, vamos começar a curar as pessoas. E o que aconteceu? E eles estavam usando o nome de Jesus em vão. E esses judeus não tinham nada a ver com Jesus. E o que aconteceu? Eles foram repreendidos, não foi por Deus, não. Foram repreendidos pelo espírito maligno, pelo diabo. Olha o que ele falou. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? O nome de Deus não é mágico. Às vezes as pessoas falam, ai meu Deus, Deus faça isso, que Deus vai fazer. Então, achando que só o fato de você falar o nome de Deus, o nome de Jesus, pronto, já o milagre acontece.
Você olha a situação em que você está colocando o nome de Deus, em que você está falando o nome de Deus na sua vida, no nosso dia a dia. Isso é muito perigoso, porque nós vamos ser cobrados de Deus. Olha o que Deus fala: não terá como inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós devemos cuidar em todo o tempo da maneira como temos usado este nome. Se Deus quiser, graças a Deus, glória a Deus, Deus te abençoe. Você acha que isso está errado? Não, de maneira nenhuma. Só que são expressões que nós usamos no nosso dia a dia e realmente nós queremos que Deus esteja abençoando a pessoa que nós estamos falando. Mas nós estamos usando, é muito interessante aqui, o pastor coloca assim, expressões da força de Deus, porque não é minha força. Eu estou usando, eu estou abençoando a pessoa, mas em nome de Jesus. Quando utilizamos o nome do Senhor, não feito por desleixo, acabamos por expressar a nossa fé e alegria em abençoar as pessoas. Ufa, que bom, né? Até que enfim, né? Nós estamos ouvindo uma maneira de falar o nome de Deus. Como eu já disse anteriormente, né, nós podemos usar, nós usamos a expressão no nome de Deus também no batismo. Outra maneira é a pregação. Quando não tem como falar a palavra de Deus, como que eu vou falar, pregar o evangelho para alguém sem falar o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na tua vida? Não tem como. Mas aí nós estamos usando de maneira correta. Nós estamos exaltando e santificando o nome de Deus, em vez de usar de maneira errada. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que as pessoas têm usado o nome de Deus de maneira incorreta. Na política, quantos líderes usa o nome de Deus para ganhar para benefício próprio? Infelizmente, a gente vê, às vezes, cultos. Eu mesma já assisti, né, na televisão, cultos em que você vê que aquilo ali, na hora da cura, sai um pouco sai um pouco do santo, do Deus, mas entra muito homem. A pessoa querer se exaltar, se engrandecer usando o nome de Deus. Isso é muito perigoso. Nós devemos nos policiar para que isso não aconteça conosco também, porque nós devemos honrar o nome de Deus e zelar. Eu sou muito grata a Deus, porque quando eu era criança, meu pai, minha mãe me ensinou a maneira como eu devo usar a palavra de Deus. Você também, se você tiver a oportunidade de estar ajudando as pessoas que estão perto de você, pode ser um filho, pode ser um sobrinho, um neto, ensine ele essa semana. Se você nunca falou sobre o nome, a importância de respeitar o nome de Deus. É o teu desafio, a tua lição deste domingo, que você esteja falando para alguém que você ama a Deus e que você respeita Ele, porque Ele é santo e só Ele é digno de louvor e adoração, e por isso mesmo eu devo respeitá-lo. Olha só, estou achando aqui em 1 João 3, 23 e 24. Apóstolo João, falando aos crentes. Não estava falando às pessoas do mundo, não. Era aos crentes da igreja. Ora, seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Nós
devemos crer no nome de Jesus. Gente, que maravilha! Observar os ensinos do Senhor. Entender que não há outro além de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós estamos concluindo a nossa aula e eu deixo aqui alguns tópicos para nós estarmos pensando. Qual o valor do nome e da identidade de alguém? Se você nunca pensou nisso, hoje a gente pensou. Como nós carregamos marcas, carregamos vitórias, derrotas, condutas, sentimentos, atitudes. Você tem honrado o seu nome? Você tem honrado o nome de Deus? É correto falarmos o nome de Deus em vão? A gente já viu aqui que não é correto. Que nós devemos usar o nome de Deus, mas de maneira correta, para exaltar, para adorar, para falar com Deus como nosso Pai, quando nós precisamos dele, para falar dele para outras pessoas, mas não usar em qualquer coisa, em qualquer atitude. Você bate o pé ali e foi o nome de Deus ali junto. Não. O que Deus tem a ver com o chute que você deu, que você machucou? Olha só. Em nossos compromissos, há a necessidade de fazermos juramentos. Lembra que eu falei do sim, sim, não, não? O que não procede disso não vem de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós seguimos os ensinamentos de Deus, nós procuramos ter uma vida santificada, buscamos a santificação dia após dia, através da Bíblia, através da oração, através dos ensinos, através quantos ensinamentos, né? Hoje nós temos a palavra de Deus aqui no celular, no YouTube, nós temos mensagens maravilhosas para estarmos aprendendo e crescendo. Então isso é muito importante. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós não precisamos fazer juramentos, porque a nossa palavra basta. O nosso testemunho é muito mais forte do que você falar que jura em nome de alguma coisa. Não precisa, porque a tua palavra está cheia da presença de Deus. Isso é maravilhoso. E devemos honrar o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo. Amém? Amém, né? Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja aceitando o nosso louvor, a nossa adoração. Cada vez que nós chamarmos de santo, santo, santo. Olha só como o autor coloca no final da revista, que ele põe assim: se o primeiro mandamento nos encoraja a amar e colocá-lo no centro da nossa vida, e o segundo mandamento nos exorta que nada pode substituí-lo em imagens, olha só, tampouco em esculturas, então o terceiro mandamento nos diz que devemos honrar o nome do Senhor e que temos em nossas atitudes um nome a zelar. Olha só o que eu falei há pouco, que é o próprio nome do nosso Deus. O nome do Senhor é santo. Portanto, neste nome há salvação, o que não encontraremos em nenhum outro nome. Nossa, se eu não me engano, foi na cidade de Éfeso, quando Paulo, cheio da presença de Deus, falando de Deus, o que acontecia quando ele ia passando? As pessoas iam tocando nele, as pessoas que pegavam pedaços da roupa dele, elas eram curadas. Oh, meu Deus, que nós possamos chegar
a essa estatura, essa que o Senhor nos quer, e que possamos estar sempre honrando o nome de Deus, e o principal, que Deus lembre também do nosso nome. Boa semana para você. Até o próximo domingo. Não se esqueça que a partir de domingo que vem nós estaremos presencial a partir das 9h30 na nossa igreja na Vila Americana, lá no Sítio Cercado. Até lá!